a nossa aula de número 10 de Geografia para a segunda série do ensino médio, a população absoluta e relativa do Brasil. Antes, vamos tomar um cafezinho? Cafezinho num copinho aqui de massa de tomate. Isso aí é importante, ó, você usa a massa de tomate e depois reutiliza o copo, seu copo de café. Melhor copo que tem. Melhor que caneca. Então, nós já vimos alguma coisa, né? Vocês já viram no primeiro ano do ensino médio, introdução sobre demografia, né? Sobre divisão da população. Então, agora nós vamos entender melhor essa separação entre população absoluta e relativa, mas focando no Brasil. Focando no Brasil. Aqui então, está uma resposta de YouTube. Olha só, a assistente aqui do Google resolveu responder aqui para mim, nem chamei ela na conversa. Então, a população absoluta do Brasil em 2015 era de aproximadamente 204 milhões de habitantes. Esse número o coloca em quinto lugar entre os países mais populosos do mundo, atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Então, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, né? Lembrando, né? Vamos dar uma relembrada lá nas aulas anteriores, a separação do que é população absoluta do que é população relativa. A população absoluta é o total da população. É quantas pessoas tem e pronto. População relativa, você divide a população pelo território. Aí você vai ter, como resultado, a população, né, por quilômetro quadrado, né? Você vai ter uma média. Então, na população relativa, você tem uma média. Na absoluta, você tem aí o total. Então, então aí você usa o termo populoso para a população total e para a população relativa você usa o termo povoado. Então, o Brasil é muito populoso? É populoso. Agora, é muito povoado? Não. Por que ele é um pouco povoado, então? Porque tem um território muito grande. Tem até uma população absoluta grande, né? O total da população, né? É o quinto lugar do mundo. Porém, esse território é muito grande, né? Existem vazios demográficos, que são a Amazônia, partes do Centro-Oeste aqui, são vazios demográficos, que fazem com que a população relativa no Brasil seja pequena, né? Lembrando, quando você olha para uma parte do continente, do território, você pode ter uma população relativa alta também. Um exemplo é do Brasil, né? Se você falar total, a população relativa é baixa. Mas se você pegar a população relativa de uma parte do Brasil, vai ser alta. Se você pegar a população relativa do sudeste, do litoral, você vai ter uma população, uma densidade demográfica alta no Brasil. Então, a relativa já está no termo, né? Relativo, depende de onde você está falando, de que espaço você está falando. Então, você não compara, não dá para comparar a população, a densidade demográfica de São Paulo com a densidade demográfica de Mato Grosso ou de estados do Amazonas. Então, só para ver como que isso é utilizado, né? Nós nos assustamos com os números de morte, né, da Covid-19 em estados como o Pará e do Amazonas. O que seria natural? Seria natural que isso não acontecesse esses contágios nesses lugares. Por quê? Porque são lugares distantes e que tem uma densidade demográfica muito alta, né? Mas mesmo assim, né, o contágio se deu lá, né? Por quê? Porque questões de higiene, questões de cuidados, né? Questão do próprio governo, né? Fazer ali as mudanças. Né? É natural, por exemplo, natural que São Paulo esteja no primeiro lugar. Né? Então, aí quando faz o cálculo, né? Inclusive eles usam essas técnicas aqui para poder calcular e ver a dimensão dos contágios. Se calcula o total de contágio em São Paulo é o primeiro, né? Lógico que o total vai ser São Paulo,
Porque é onde está a maior parte da população concentrada. Então, onde tem mais gente concentrada é em São Paulo. Mas aí, quando você calcula relativamente, aí o cálculo que se faz é o número de contágio por milhão de habitantes, você divide por milhão para você saber o nível de contagiados, aí você vê que, apesar de São Paulo ter a maior parte da população, né, a porcentagem por milhão se dá mais nesses lugares que tem menos densidade demográfica. Então, você vê o quanto a coisa está feia lá, né? Você fala, nossa, tudo isso de contagiado no lugar que tem pouca gente, então a coisa está feia lá. Tem menos contagiado do que em São Paulo, porém, né, relativamente muito maior. Foi a pegadinha que o Bolsonaro acabou caindo, né? Quando perguntaram o número de contagiados, fizeram uma comparação com a Argentina, falaram, pô, a Argentina tem menos contagiados do que o Brasil. Aí ele quis usar isso, né? Sem calcular nada, né? Ele falou, não, calcula por milhão de habitantes. Né? Quando fizeram o cálculo por milhão de habitantes, mostrou que o número de contagiados na Argentina por milhão de habitantes também é muito menor do que o Brasil, né? Daí ele falou, então, compara com a Suécia, né, que foi o único país europeu ali que não adotou as medidas de restrição, né? E aí, pior, né, porque aí calculou por milhão de habitantes, né, já que se você calcular o total da Suécia, lógico que não vai dar muito, né? Mas aí quando você calcula por milhão de habitantes, você vê, né, que, nossa, contagiou muita gente em relação, né, quando você calcula a média. E aí, né, você pega e compara com os vizinhos ali da Suécia, e aí você viu que a Suécia fez, a medida que a Suécia tomou foi catastrófica. Então, as duas desculpas que o Bolsonaro deu não serviram, né? Talvez se ele tivesse melhor assessorado nessas questões aí dos números, ele pudesse dar uma resposta mais adequada. Mas, na verdade, ele não tem resposta para dar, né? Então, ele acaba dando uma resposta qualquer, tenta fugir de algum lado, né? E aí acaba caindo no que ele sempre usa, né? De dizer que fica comparando com a Argentina, porque a Argentina é um país aí que está caminhando para o socialismo, né? Porque o presidente da Argentina é de esquerda, né? Mas se, né? Pelo menos está dando certo lá, né? O Estado está sendo eficiente lá, como não está sendo no Brasil, né? Isso tudo, esse comentário que eu fiz, é exatamente para você entender o quanto é importante você entender de população absoluta e de população relativa. Vamos voltar ao assunto que é a população absoluta e a população relativa no Brasil. A população brasileira representava, em 2015, aproximadamente 2,8% da população mundial, que naquele ano era na ordem de 7,3 bilhões de habitantes, né? Onde nós temos uma população absoluta maior, né? Vocês devem estar respondendo aí. China e Índia, que passam da casa de 1 bilhão de habitantes. Tem cerca de 1,3 bilhão de habitantes cada um. Né? O Brasil tem 204 milhões de habitantes. Então, mesmo que você tire a vírgula e tire todo 1 bilhão de habitantes da China, a China ainda vai ter mais população do que o Brasil. Então, a população é imensa, a população absoluta, né? Porque a relativa você vai ver que é pequena porque a China tem um território imenso, né? Lógico, existe a maior concentração, como no Brasil, na parte mais para leste, na parte mais... existe uma concentração, enquanto na parte mais ocidental existe um vazio demográfico imenso. A população relativa ou densidade demográfica é o resultado da divisão da população absoluta de determinado lugar por sua extensão em território. Isso já falei para vocês, eu já falei na introdução. Né? População relativa, você pega o total e divide pelo território. O resultado vai ser a população por quilômetros quadrados. Então, o Brasil, em 2015, possuía uma população relativa muito baixa, de 24 habitantes por quilômetro quadrado. 24 é baixo. Imagina o Mato Grosso. O Mato Grosso está abaixo de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Eu costumo brincar que no Mato Grosso nós temos mais cabeça de gado do que gente, né? Na população, quando você calcula aí a população relativa do estado, né? A densidade demográfica é maior de gado
do que de gente. O Mato Grosso é um vazio demográfico. Se 24 habitantes por quilômetro quadrado é considerado baixo, imagina daqui, né? É o que chamam, né, os demógrafos chamam de vazios demográficos, né? Mato Grosso só se compara ao Pará, a Amazônia, os estados que estão, de fato, lá na floresta amazônica. População brasileira e suas macro-regiões em 2015 em milhares de habitantes. Então, a divisão da população brasileira por regiões. Quais são as macro-regiões, né, da definição do IBGE? É Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Então, você vai ver que a grande maioria da população está no Sudeste, né? 85 milhões de habitantes, seguido do Nordeste, 56 milhões de habitantes. E aí o Sul, né? O Sul, né, tem uma área bem menor em relação, são 3 estados lá, menores, né? O Norte são estados imensos, né? Porém está na floresta amazônica, e o Centro-Oeste menos, né? A densidade demográfica aqui, né? O Norte vai ser menor, apesar da população absoluta ser maior do Norte em relação ao Centro-Oeste. O Norte tem bem mais estados do que o Centro-Oeste e um território imensamente maior do que o Centro-Oeste. Quando a gente faz o cálculo da densidade demográfica, o Centro-Oeste acaba passando o Norte aqui. Então, por conta disso aqui, ó, dessa população, que, por exemplo, né, vamos falar um pouco de política. Quando tem a campanha presidencial, você vê os candidatos se interessando em vir aqui em Cuiabá fazer um comício, né? Não. Por quê? Porque ele sabe que ele vai atingir uma parcela bem pequena da população total de eleitores do país. Então, né, quase nenhum candidato, não tem as eleições, quase nenhum candidato vem aqui no Mato Grosso, faz uma grande aparição aqui, porque sabe que, né, se ele poderia estar lá no estado, no Norte, no Nordeste e no Sudeste, né, porque ele vai estar nesses vazios aqui. É importante, pode até significar o desempate, né, entre um candidato e outro, porém, né, eles focam nisso aqui, né. A gente viu nas últimas eleições, né, Bolsonaro teve grande vantagem aqui no Sudeste e o Haddad teve bastante votos lá no Nordeste, e na reta final da campanha eles focalizaram as suas ações nessas regiões aqui. Densidade demográfica do Brasil. E aí, isso aqui eu já citei para vocês. Falei para vocês, né, onde que está concentrada a população? No litoral, né? Olha só. Onde está vermelho, está acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, você tem alguns pingos aqui, sempre no litoral, e uns pingos aqui em alguns lugares no Centro-Oeste e no Norte. No caso aqui, ó, o Amazonas, e aqui em Cuiabá. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Tem algumas localidades em Cuiabá que tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, quando você calcula do estado todo, olha só, o estado vai ser esse grande vazio aqui, ó. Esse pinguinho aqui, ó, vai ser região lá de Sinop, aqui, Alta Floresta, né? Pontos muito pequenos em relação ao tamanho desse território aqui, que acaba sendo um grande vazio. Já São Paulo, aqui, ó, São Paulo, você vai ter a cidade de São Paulo, as cidades vizinhas de São Paulo aqui, ó, e grande parte aqui do estado, praticamente o estado todo, né, acima de 25 habitantes, 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, né. Aqui no Mato Grosso, você vai ter praticamente o estado todo com ali o menos de 1 habitante ou de até 10 habitantes por quilômetro quadrado, né. Aqui o branquinho menos de 1, né, esse grande vazio aqui, e aqui entre 1 e 10, né, somente esse pingo aqui em Cuiabá que nós vamos ter um número de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né. É aquela pergunta, né, fala assim, pô,
O professor está falando aí que tem 3 habitantes por quilômetro quadrado, aqui no meu bairro tropeçam gente toda hora. Lógico, a densidade do seu bairro é uma coisa, a densidade do estado é outra coisa, completamente diferente, né? A densidade demográfica de um país de grande extensão territorial não reflete a realidade da distribuição da população do seu território. A distribuição populacional, em geral, está relacionada a causas históricas. No caso do Brasil, por exemplo, a maior parte da população concentra-se na faixa litorânea. E exatamente por quê? Histórica, né? A colonização se deu no litoral primeiro. As primeiras cidades se formaram no litoral. Então, e aos poucos foi avançando para o norte. O avanço para o norte se deu muito lenta, para o norte, desculpa, para o interior, e o norte também, para o interior se deu de forma muito lenta, gradativa, muito lenta, né? No século passado, metade do século passado, começou a ter um incentivo para as pessoas virem para o centro do país, né? Foram oferecidas terras aqui no centro do país, por isso que vieram, os sulistas vieram lá do sul, vieram ocupar o norte do Mato Grosso, né? Dentro dessa política de povoamento, e mesmo assim a população relativa continua muito baixa, né? Imagina antes, né? Antes de que deu metade do século passado, que teve essas políticas de povoamento, de estímulo às pessoas a virem para ocupar esse território, era bem menos, né? Era um vazio ainda maior. Né? E por isso, né, que tem até hoje essa ideia do pessoal do Sudeste, do Nordeste, dessa faixa litorânea, e quando você fala que é do Mato Grosso, de falar que lá tem jacaré na rua, tem onça, né? Jacaré até tem, né? O que atravessa a avenida lá no Parque das Águas, capivara também tem, a gente quando passa ali no condomínio ali no Jardim Itália, né? Tem uns capivaras que atravessam a rua ali perto do Parque Tianair, né? Mas eles têm essa ideia de que, né, nós vivemos no meio de, né, um lugar muito remoto, né? Muito longe de tudo, né? Exatamente por conta disso, né? Porque até metade do século passado aqui era um vazio demográfico imenso. Continua sendo um vazio demográfico, mas era imenso. Mas a gente percebe que Cuiabá não reflete o Mato Grosso inteiro, né? Quando você compara a cidade de Cuiabá, ela tem o que tem nas grandes cidades brasileiras, né? Tem shoppings, tem grandes avenidas, né? Então, nesse sentido. Então, exatamente porque você não compara uma pequena região com o estado inteiro. A população brasileira apresentou um grande crescimento desde a realização do primeiro censo demográfico em 1872. Entre 1880 e 1940, na Primeira República, o crescimento demográfico que ocorreu no Brasil foi resultado do crescimento vegetativo da população e também da entrada no país de um grande número de imigrantes. Cerca de 6 milhões de imigrantes nesse período. É o período ali que a gente encontra no final da escravidão, que foi em 1888, né? E início da imigração de italianos, de alemães, né, que vieram para o Brasil, né, tentar a vida, né, fugindo, né, grande problemas demográficos que tinha a Europa, faltava emprego na Europa, eles vinham tentar a sorte aqui no Brasil, por isso formou-se, né, grandes comunidades aqui no Brasil de italianos, de alemães, de japoneses também, que vieram, né, na sua grande maioria, para trabalhar nas lavouras, né, já que acabou a escravidão. E aí, a elite agrária do Brasil optou pela mão de obra estrangeira, né, pelos imigrantes, do que contratar, né, aqueles que antes eram escravos. A partir da década de 1940, o peso do fluxos imigratórios no crescimento da população brasileira passou a ser relativamente pequeno. Então, aí você já, depois de 40, nós já estamos aí na era Vargas, né? Então, você já não tem, você já tem consolidado aquele pessoal que veio para cá para trabalhar nas fazendas. Então, o crescimento já não se dá pelo fator de imigração e emigração, mas sim
pela questão do crescimento vegetativo mesmo. Então, o crescimento demográfico passou a ser consequência, basicamente, do crescimento vegetativo da população, que é, né, relembrando, o que é crescimento vegetativo? É você pegar a quantidade de pessoas que nasceram, subtrair pela quantidade de pessoas que morreram. Aí o resultado é o crescimento vegetativo. Exemplo simples, nasceram 10, morreram 5. Então, o crescimento vegetativo foi de 5. Nasceram 10, morreram 8. O crescimento vegetativo foi de 2. Observe a tabela abaixo que mostra a evolução do crescimento da população no Brasil. Aí nós temos a apresentação do que nós vimos anteriormente. Então, a população aqui era de 9 milhões de habitantes, na década de 1990 foi para 14, 1900, início do século XX, foi para 17 milhões. Então, você vê que no século XX, a população brasileira, junto com a mundial também, acompanhando a mundial, né, ela, né, então, olha, mais que a gente nem fala de dobrou, quadriplicou, né, ela passou aqui, olha só, no início do século, de 17 milhões para, não vamos colocar lá o final do século lá, para 169 milhões no final do século. Então, isso que a gente chama de um crescimento numa escala geométrica. Geométrica é quando você vai dobrando essa população. Por exemplo, geométrica, 2, vai para 4, vai para 8, vai para 16, vai para 32 e 64. Então, você vai multiplicando essa população, escala geométrica, né? E aí, o crescimento aritmético seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai multiplicando. Então, a população brasileira cresceu numa proporção geométrica. Então, se fosse fazer uma linha de um gráfico, geométrica é quando a população começa a crescer assim, né? Aritmética é quando vai crescendo assim. Então, numa velocidade imensa, né? Então, imagina, né? Nesse período aqui, o Brasil era um país rural. A partir daqui, da década de 70, o Brasil vai se tornando um país urbano. E aí a população vai aumentando cada vez mais. Lembrando que até aqui tinha um fator dos imigrantes, né? Daqui para frente vai ser mais o crescimento vegetativo. E o que contribui muito para o crescimento vegetativo do Brasil é a diminuição das mortes, é o aumento da expectativa de vida. Não é que o brasileiro continua tendo muitos filhos. Lá antes, né, o brasileiro tinha muitos filhos, mas morria muita gente. Hoje temos menos filhos, mas as pessoas não estão morrendo. Graças a Deus, estão tendo uma maior expectativa de vida. Então, aqui, quando fala da imigração no Brasil, que são os imigrantes vindo, você vai ter o gráfico mostrando aquilo que nós falamos, né? Aqui nos anos 1800, aqui no período imperial. Aqui, né, nós vamos ter o fim da escravidão, né, 1888. Aí, ó, você vê que nas primeiras décadas após o final da escravidão, aumentou muito a imigração aqui para o Brasil, né? Resultado, né, da vinda de europeus para cá para substituir a mão de obra escrava, né? Lembrando, né, os europeus brancos vieram para substituir a mão de obra escrava após a escravidão. Então, você tem bem alto até aqui a década de 30, depois de 30, 40, vai diminuindo muito, tem um boom aqui nos anos 50, nos anos 60, durante o período militar, cai drasticamente, não era interessante vir para o Brasil, né, no período militar, né, você vê que, ó, nos anos 70, 60, fica bem pequena comparando, só perde lá para aquele período lá do Brasil Império. Então, hoje foi só, espero que tenham compreendido, que tenham gostado, que tenham gerado bastante dúvida para esticar aí os nossos estudos. Até a nossa próxima aula. Bom almoço a todos. Vão com Deus e cuide-se bem. Tchau, tchau.